Meu nome é Ana. Por muito tempo eu acreditei que o amor podia curar tudo, que com paciência, carinho e compreensão, qualquer relação poderia vencer os desafios. Essa crença me acompanhou desde a adolescência, crescendo dentro de mim como uma promessa de futuro. E quando conheci Lucas, achei que finalmente tinha encontrado o homem com quem dividiria minha vida. Ele era gentil, atencioso, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra doce nos lábios. No início, me tratava como uma rainha, flores no trabalho, mensagens durante o dia, pequenas surpresas aos fins de semana. Era difícil não se apaixonar. A família dele também parecia me aceitar bem, principalmente a mãe, que dizia com orgulho que eu era diferente das outras. Tudo caminhava como um conto de fadas moderno. Casamos depois de 1 ano e meio de namoro. Simples, mas bonito. Um salão pequeno, os amigos mais próximos, as pessoas que importavam. Naquela noite, enquanto dançávamos juntos, ele me disse ao pé do ouvido: "Agora você é minha para sempre." Na hora, aquilo me soou romântico. Hoje, lembro dessas palavras com um peso que jamais imaginei carregar. Logo nos primeiros meses de casamento, percebi que Lucas parecia mais impaciente, especialmente com relação à intimidade. Eu sempre fui mais reservada, talvez mais travada, principalmente por traumas do passado que nunca consegui superar totalmente. Falei com ele sobre isso antes do casamento. Ele disse que me entendia, que me amava pelo que eu era e que esperaria o tempo que fosse preciso. Mas isso mudou rápido demais. As cobranças vieram em forma de piadas no início. "Casamos para ser irmãos agora?" Ou "Sorte a minha que sou paciente, viu?" Depois vieram as tentativas de forçar situações. Beijos mais intensos quando eu não estava no clima. Toques durante a madrugada. Pressões disfarçadas de carinho. Eu tentava conversar, explicar, mas ele se fechava, como se ouvir minhas palavras fosse uma perda de tempo. Numa dessas noites, enquanto jantávamos em silêncio, ele soltou: "Acho que você me enganou esse tempo todo." "Como assim?" Fingiu ser uma mulher diferente, mas nem no casamento é capaz de cumprir seu papel. Meu coração se partiu naquele momento. Não respondi, não consegui. A comida esfriou no prato. Levantei e fui para o quarto. Chorei em silêncio, com o travesseiro abafando meus soluços. Naquela noite, ele tentou mais uma vez. E eu de novo recusei. Disse que não estava pronta, que precisava de tempo. Ele se virou na cama sem dizer nada. No dia seguinte, saiu cedo e não voltou para casa. Foi assim que tudo começou. Três dias. Foi o tempo que Lucas ficou sem dar notícias. Nem uma mensagem, nem uma ligação. Eu tentava manter a calma, fingir que estava tudo bem. Mas por dentro,
Minha mente era um turbilhão. Perguntas sem respostas, angústia acumulada no peito. Comecei a pensar que ele tinha sofrido um acidente ou que algo grave havia acontecido. Na manhã do quarto dia, ele entrou pela porta como se tivesse saído apenas para comprar pão. Sem olhar para mim, jogou a mochila no canto e foi direto para o chuveiro. Eu o encarei sem saber o que dizer. Quando finalmente tentei falar, ele apenas me interrompeu. Não quero discutir. Lucas, você sumiu. Eu fiquei desesperada. Já falei que não quero discutir. Tô cansado. Voltou a agir como se nada tivesse acontecido. Mas algo em seus olhos havia mudado. O carinho deu lugar ao desdém. O silêncio dele agora doía mais que qualquer palavra dura. Passou a dormir no sofá, chegar tarde, sair cedo. Quando eu tentava me aproximar, ele virava o rosto. Comecei a me sentir um peso dentro da minha própria casa. Uma noite, depois de uma discussão mais acalorada, ele jogou tudo na minha cara. Eu sou homem, Ana. Eu tenho necessidades. Eu casei esperando uma esposa, não uma freira. Eu tremia da cabeça aos pés. As palavras cortavam como navalhas. Tentei falar do que eu sentia, do medo, da insegurança, da pressão psicológica que ele exercia sobre mim. Mas ele não queria ouvir. Para ele, eu era o problema. A mulher fria, a esposa que falhou. Na semana seguinte, ele saiu para respirar e nunca mais voltou. Nenhum bilhete, nenhuma explicação, apenas o vazio. Foi nesse silêncio ensurdecedor que minha dor começou a se transformar em algo maior. Um grito interno por sobrevivência. Parte 3. O abandono e as consequências. No começo eu neguei. Achei que era apenas mais uma das suas birras, que logo voltaria com aquele sorriso fingido de sempre, dizendo que precisava esfriar a cabeça. Esperei 2 dias, depois 5, depois 10. E a ficha começou a cair. Lucas tinha me abandonado. Comecei a ligar para os amigos dele, para a mãe, para os colegas de trabalho. Ninguém dizia saber onde ele estava. A maioria nem atendia. A mãe dele foi a única que respondeu, e sua voz veio carregada de desprezo. Você não foi mulher o suficiente para manter meu filho em casa. Não me surpreende que ele tenha ido embora. Eu desliguei em prantos. Aquela mulher que um dia me chamou de filha, agora me crucificava sem nem querer ouvir meu lado. O mundo parecia ter virado as costas para mim. Começaram os boatos, vizinhos cochichando. Pessoas me olhando torto na igreja, comentários anônimos nas redes sociais. Ele deve ter cansado de ser rejeitado. Tem mulher que se casa e esquece que tem marido. Eu lia tudo aquilo tentando entender em que momento me tornei a vida. No começo eu neguei. Achei que era apenas mais uma das suas birras, que logo voltaria com aquele sorriso fingido de sempre, dizendo que precisava esfriar a cabeça. Esperei 2 dias, depois 5. Depois 10, e a ficha começou a cair. Lucas tinha me abandonado. Comecei a ligar para os amigos dele, para a mãe, para os colegas de trabalho. Ninguém dizia saber onde ele estava. A maioria nem atendia. A mãe dele foi a única que respondeu, e sua voz veio carregada de desprezo. Você não foi mulher o suficiente para manter meu filho em casa. Não me surpreende que ele tenha ido embora. Eu desliguei em prantos. Aquela mulher que um dia me chamou de filha, agora me crucificava sem nem querer ouvir meu lado. O mundo parecia ter virado as costas para mim. Começaram os boatos, vizinhos cochichando, pessoas me olhando torto na igreja, comentários anônimos nas redes sociais. Ele deve ter cansado de ser rejeitado. Tem mulher que se casa e esquece que tem marido. Eu lia tudo aquilo, tentando entender em que momento me tornei a vilã da minha própria história. As contas se acumulavam. O aluguel estava em nome dele, mas quem tinha que pagar agora era eu. Comecei a vender algumas coisas da casa, depois a procurar emprego simples. Consegui uma vaga como atendente em uma cafeteria. Salário baixo, horário puxado, mas era o que dava para fazer. Minha saúde mental despencou.
Comecei a ter crises de ansiedade, insônia, medo constante de ser julgada, de ser vista, mas aos poucos, entre um turno e outro, entre uma lágrima e outra, algo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a me levantar, não porque queria, mas porque precisava. Comecei a estudar à noite, fiz um curso técnico, economizei cada centavo, troquei os móveis da casa por um estúdio menor, cortei relações com quem me fazia mal. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a cuidar de mim. E foi justamente quando eu achava que finalmente estava livre dele que o passado resolveu bater à minha porta. Era uma terça-feira comum. Eu estava voltando do curso, cansada, com cheiro de café impregnado nas roupas. O celular vibrou. Uma notificação anônima. Um perfil sem foto, sem nome, apenas com uma mensagem. Você precisa ver isso. Abaixo, uma foto. Na imagem, Lucas estava sentado em um banco de praça, ao lado de uma mulher loira com um bebê no colo. Ele sorria. Aquela mesma expressão cínica de quando me conquistou. Mas havia algo de estranho. Ele estava visivelmente magro, abatido, o olhar perdido. Dias depois recebi outra mensagem, desta vez de uma mulher identificada como Carla. Ela dizia que havia morado com Lucas por um tempo, que tinham tido um filho juntos, mas que ele a deixou de forma semelhante, sem explicações, sem adeus. Apenas desapareceu. Disse que ele estava envolvido com dívidas, que havia perdido o emprego e que agora vivia de favor com conhecidos. O coração acelerou. Eu não sabia se ria, se chorava, se sentia pena ou raiva. O homem que me destruiu, agora destruía outras também. A dor que um dia foi minha, agora fazia parte da história de outra mulher. Mas não demorou muito para que a reviravolta fosse ainda maior. Uma tarde, voltando do mercado, vi uma figura conhecida sentada na escadaria do meu prédio. Cabelos bagunçados, roupas sujas, olhar vazio. Lucas. Ele se levantou ao me ver com dificuldade. Parecia frágil, pequeno, e disse: Ana, eu não tenho para onde ir. Me ajuda, por favor. Fiquei em choque. O tempo parou. Meu corpo congelou e minha mente gritou: e agora?
Olhei para ele por longos segundos. Eu queria dizer tanta coisa, mas nenhuma palavra saía. As mãos tremiam e o coração batia forte, não de amor, mas de memória. A memória de cada dor que ele me causou, cada lágrima, cada noite sozinha, cada humilhação. Lucas parecia um reflexo quebrado do homem que um dia conheci. A arrogância se perdera. A voz, antes firme, agora era apenas um sussurro. E havia medo em seus olhos, medo de ser ignorado, medo de ouvir o que sabia que merecia. Não disse nada. Apenas abri a porta e deixei que ele entrasse. Sentou-se no chão da sala como um cachorro perdido. Eu ofereci um copo d'água. Ele bebeu com pressa. Depois começou a falar. Contou tudo. Que tentou começar de novo com Carla, mas que as cobranças voltaram. Que perdeu o emprego por faltas e comportamento agressivo. Que estava endividado. Que o filho sequer sabia seu nome. E que, no fundo, ele sabia que tudo começou a desmoronar depois que me deixou. Eu errei com você, Ana. Eu era imaturo, egoísta. Eu não entendia suas dores, só pensava em mim. Me perdoa. Me ajoelhei à sua frente. Segurei suas mãos, sujas, trêmulas. Olhei nos olhos dele e disse: Lucas, eu já te perdoei. Há muito tempo. Mas o perdão não é um convite para voltar. Ele baixou a cabeça, derrotado. Eu continuei. Eu sofri demais por sua causa. E não desejo o mesmo para você. Mas minha vida hoje tem paz. E você não faz mais parte dela. Naquele momento eu percebi. O reencontro que tanto temi não era o fim. Era o meu recomeço. Eu não precisava mais fugir do passado. Ele estava ali diante de mim, implorando por algo que eu já não podia mais dar. Lugar. Levantei, peguei uma manta, deixei no sofá e disse: pode dormir aqui essa noite, amanhã você vai embora. E eu também. Acordei cedo naquela manhã, antes mesmo do sol nascer. O silêncio da casa estava diferente. Não era mais o silêncio da solidão, mas o de uma escolha, um ciclo se fechando. Fui até a sala e vi Lucas ainda dormindo no sofá, encolhido sob a manta que deixei para ele. Por um instante, senti pena, mas passou rápido. Lembrei de cada vez que chorei sozinha na cozinha, de cada noite em claro, de cada humilhação engolida em silêncio. Preparei um café simples. Pus 2 xícaras sobre a mesa. Sentei e esperei. Quando ele acordou, me viu ali e sorriu, como se tudo pudesse voltar ao normal. Dormi bem. Obrigado por isso, Ana. A gente precisa conversar. Ele se sentou, mais atento. Pegou a xícara, mas não bebeu. O olhar dele buscava o meu, mas eu mantinha os olhos fixos na mesa. Lucas, eu não sou mais a mesma mulher que você deixou. Ele tentou interromper, mas levantei a mão. Por favor, me escuta. Eu te amei. Amei de verdade. Me entreguei emocionalmente, confiei em você, planejei uma vida ao seu lado.
E o que recebi em troca foi abandono, julgamento e dor. Eu não te odeio, já não tenho raiva, mas também não tenho mais espaço para você. Ele me olhava com olhos marejados, sem palavras. Continuei. Você destruiu tudo o que construímos. E agora não é porque está no fundo do poço que eu tenho a obrigação de te resgatar. Eu lutei sozinha para me reerguer. Conquistei minha paz e não vou abrir mão dela. Lucas abaixou a cabeça. Murmurou. Entendo. Eu mereço isso. Não se trata de merecimento. Trata-se de escolhas. E essa é a minha. Levantei, peguei uma pequena sacola onde coloquei algumas roupas usadas, uma garrafa d'água, um pouco de dinheiro. Estendi para ele. Isso é para você seguir seu caminho. Eu já segui o meu. Ele levantou devagar, pegou a sacola com as mãos trêmulas. Tentou dizer algo, mas desistiu. Abriu a porta, olhou para trás uma última vez e saiu. Quando a porta se fechou, não chorei. Não senti dor. Senti alívio, paz, liberdade. Era o fim da história que um dia me destruiu e o início de quem eu estava me tornando. Os dias seguintes foram silenciosos, mas era um silêncio bom, leve, diferente do que eu conhecia. Um silêncio de paz, de recomeço. Não soube mais de Lucas. Não sei onde foi, o que fez ou se realmente mudou. E pela primeira vez percebi que eu não precisava mais saber. Passei a cuidar de mim com mais intensidade. Voltei para a terapia, dessa vez com força total. Me inscrevi em cursos novos, terminei minha formação técnica, depois uma especialização. Comecei a dar pequenas palestras sobre autoestima feminina e abuso emocional em relacionamentos. Não era um grande auditório, mas cada rosto atento na plateia me lembrava do motivo pelo qual eu não podia mais me calar. Criei um perfil nas redes sociais para compartilhar minha história. No começo, recebi muitas mensagens de apoio. Depois, vieram os relatos. Histórias de outras mulheres, com outros nomes, mas dores tão parecidas com as minhas. Mulheres que, assim como eu, tinham sido silenciadas, diminuídas, abandonadas emocionalmente e fisicamente. Passei a escutá-las, a acolhê-las. E percebi que o que me aconteceu não foi em vão. O apartamento pequeno virou o meu lar. Decorei com plantas, quadros com frases inspiradoras, cores suaves. Pela primeira vez, eu podia respirar sem medo, dormir sem esperar um grito ou uma ausência. Descobri que a solidão, quando bem vivida, pode ser liberdade. Um dia, fui convidada para contar minha história em um programa de entrevistas local. Era ao vivo, fiquei nervosa, tremi ao segurar o microfone. Mas quando comecei a falar, as palavras saíram como um rio. Falei sobre o amor romântico idealizado, sobre como muitas mulheres se anulam tentando salvar relações que já estão mortas. Falei sobre culpa, sobre pressão sexual, sobre como um não precisa de explicação. A entrevista viralizou. E com isso, vieram mais convites. Passei a escrever artigos, a visitar escolas, a organizar rodas de conversa em comunidades. E quanto mais falava, mais curava a Ana do passado. Anos depois, encontrei Carla, aquela mulher que também havia sido abandonada por Lucas. Nos tornamos amigas. Choramos juntas, rimos, compartilhamos aprendizados. Um dia ela me disse: eu achava que era fraca por ter caído na mesma armadilha que você. Mas agora vejo que a força está em sair dela. E eu respondi: não somos fracas por ter amado. Fraco é quem não sabe amar. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher inteira. Com cicatrizes, sim, mas vivas. História não se apaga, mas pode ser ressignificada. Se você que me lê agora está vivendo algo parecido, eu te digo: não espere que ele volte para se salvar. Não espere que ele mude para você mudar. A sua vida é sua e você merece paz. No fim das contas, eu perdi um marido, mas ganhei a mim mesma. E isso nenhum abandono pode tirar.